Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu gostaria só de salientar que esse programa, o Mato dos Artistas, ele começou em 2010, uma decorrência das atividades do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria, do Departamento de Artes Plásticas da ECA, USP, e também com o MAC. A gente achou que seria importante abrir um espaço de conhecimento e discussão do trabalho da profissão, do trabalho dos artistas, né? Artistas contemporâneos do país. Então, a gente tem recebido toda terça-feira, até o ano passado era na cidade universitária, a partir das atividades aqui da Nova César, a gente trouxe para cá toda terça-feira desde as 7 às 21 horas, às 9 horas. E a gente tem lá embaixo esse folder que tem uma agenda, né? Tem todos os encontros já realizados e os encontros que irão ser realizados ainda este ano. Então, depois, vou me certificar mesmo se estão lá, para vocês pegarem. Está lá, porque sempre quando você fala, acabou. Então, enfim, a ideia é abrir um contato com os artistas e com o público aqui do museu. Para a gente é muito importante a presença de vocês. Vocês vão poder já agendar os seminários que interessam. Você tem quantos? Acho que é 24 de setembro. Enfim, então eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da doutora, que aceitou o convite. A gente tem alguns planos conjuntos que já se realizaram, né? E vão se realizar também. Vão se realizar também, então eu passo a palavra para ela. Muito obrigado. Você pode apagar o microfone muito melhor. Você já viu o ateliê, mas eu vou agradecer a presença de vocês nessa noite, então, cheia de problemas, né? Muito mais a gente precisa discutir política do que arte, né, nesse momento. Mas, enfim, eu vou começar com uma frase que eu mostro para os meus alunos, que fazem muito sentido também no meu trabalho, que é do Robert Heinlein, que fala o seguinte: na pintura existem problemas que você trabalha e existe a consciência do que já foi feito, que outros trabalharam e as soluções que chegaram. Acho que cada um tem que dar pequenas mordidas, tirar pedaços e trabalhar sobre eles. Eu acho que essa frase do Heinlein sintetiza um pouco o que vai ser essa palestra hoje, tá? Eu vou tentar passar um pouco toda a minha história, que é meio longa, mas eu fiz uma edição, a minha história na pintura, nesse tempo todo. Eu comecei muito tarde na pintura, eu comecei por volta de 38, 39 anos, então significa que eu estou com 63, desses 20 e poucos anos, eu pertenço a uma outra geração que não a geração da minha idade, tá? Mas enfim, é o que acontece. Bom, primeira vez que eu pensei que o meu caminho seria a pintura foi quando eu vi a exposição do Kiefer na Bienal em 87. Vocês lembram disso? Foi aí que eu pensei que esse era o meu trabalho, esse deveria ser o meu trabalho de arte. O Kiefer, não por causa da temática do Kiefer, que vocês sabem que é voltada para essa coisa da história da Alemanha, principalmente questionando todo o horror nazista, né, através dos mitos, mas não vou ficar falando do Kiefer, mas é principalmente pela essa questão matéria do Kiefer, a maneira como ele produzia esses trabalhos, como ele produzia a tinta, como
como ele construía o trabalho na tela, né? Kiefer foi então a primeira minha inspiração, mas verdadeiramente eu acho que eu me apoiei durante muitos anos no meu trabalho no Iberê Camargo, que é um artista brasileiro que todo mundo conhece, e também aí do Iberê não era tanto essa temática de sofrimento, de solidão que as obras do Iberê apresentam, mas muito mais essa questão formal de como ele resolvia a tinta na tela, essa questão matérica mesmo. Lá em cima, no sexto andar, tem um trabalho do Iberê belíssimo que é dessa fase matérica dele, e que isso era o que mais me comovia no trabalho, muito menos a questão temática. Pensa, eu nesse momento estava começando a pintar, então essas questões formais, pincelada, cor, gesto, construção da pintura na tela, era o que mais me importava, tá? Eu gostava muito dessas duas séries, né? A série dos carretéis e dos ciclistas. Agora, outro artista que foi muito importante também foi o Jasper Johns. Mas aqui, cada um situado em esferas muito diversas, né? O Johns também por essa questão formal, tá? De como ele resolvia a coisa da tinta na tela, né? O uso da encáustica como elemento para dar uma textura na pintura, né? E que, de uma certa forma, congela essa pincelada rápida, essa pincelada curta que o Johns tem, e muito menos essa questão, essa temática pop que ele inicia, né? Onde há uma acidez em relação à pintura que se fazia anteriormente, o expressionismo abstrato, e muito mais, um uso desses ícones, desses símbolos americanos, né, banais, como tema para uma pintura extremamente requintada, que é a dele, né? Bom, esses eram os meus gurus. O Tadeu escreve em 97, então um pedacinho editado do seu texto, tá? Em 97, para a segunda exposição individual que eu fiz na Galeria Marília Razucchi, e eu acho que ele sintetiza um pouco isso que eu falei. Ele fala o seguinte: a produção de Débora Paiva celebra a pintura enquanto corpus de conhecimento autônomo, dirigido apenas para a percepção do observador. Não deseja transmitir nenhuma moralidade, condição fundamental na obra de Iberê Camargo e seus parceiros modernistas. E seu compromisso de ser apenas com um olhar tátil, não quer dizer que guarda a ironia das pinturas de Jasper Johns, que parece ter usado todo o conhecimento do processo pictórico para escanear da própria linguagem. Não, a pintura de Débora Paiva, se não se pretende como manifestação do desconforto de sua autora perante o mundo, também não tem os mesmos propósitos críticos da pintura de Johns. Não quer ser crítica da pintura enquanto instituição, não quer denunciar sua morte, seu esgotamento. Pode-se dizer que Débora Paiva pinta esculpindo, e é nesse processo de ir com dificuldade acrescentando e retirando a matéria do corpo da obra que reside o verdadeiro tema da produção do artista. Tá? Acho que aí fica claro tudo isso que eu falei, né? Porque eu acho que o Tadeu fez uma leitura correta desse momento do meu trabalho. Aqui tem alguns trabalhos desse período, tá? Um período um pouco antes. Veja bem, são exemplos, porque eu não tenho as exposições. Nessa época a gente não tinha fotografia digital, então se perdeu muito o registro desses trabalhos. Sempre
com óleo? Sempre com óleo. Mas aí com cáustica também, né? Tem cáustica e é muito feito com espátula, né? Aquela coisa de raspar, retirar, colocar e tal. Essa fase passou, tá? A gente já está. Aí eu já fiz um voo até o ano 2000. Eu acho que assim, essa fase se esgotou. Ela se esgotou num tempo muito grande, ela durou muito tempo. Eu fiz muitos trabalhos, fiz várias exposições. Mas chegou um momento que não tinha mais sentido fazer essa pintura matérica, ter esse trabalho de raspagem, esse trabalho onde a percepção era muito mais formal do trabalho do que propriamente de uma questão, de uma ideia que se colocava para construir a pintura. Tá? Mas isso, olha, a duras penas se mudou. Tá? Então, a primeiro procedimento que eu tive foi pensar de duas maneiras. Primeiro, comecei a fazer séries de trabalho. Tá? O que é séries? Quer dizer, eu pensava uma ideia, tinha uma ideia e fazia uma série de trabalhos que tinham a ver com essa ideia, com esse pensamento, com essa questão. Segundo, modificar essa pintura, usar outro material, tá? Que não fosse a espátula ou o pincel, tá? E aí eu comecei também a usar estilete sobre a tela e umas vassourinhas, sabe essas vassourinhas de limpar privada? Então, e vassouras de limpar privada. Como uma negação do próprio material artístico que eu usava, né, até esse momento. Então, a primeira série foi a série As Cegas. Tá? Esse trabalho é um trabalho de... Esse trabalho é um trabalho de... Tudo bom? Nesse trabalho, a gente já está mais ou menos no começo, mas já passou uma fase aí de 10 anos na minha vida, tá? Sim. Esse trabalho é um trabalho onde eu vou pondo a tinta e vou raspando com estilete, formando esses riscos, essas ranhuras na tela, né? E também usando a tal vassourinha, essa vassourinha que, se vocês nunca viram, mas aquela vassourinha antiga mesmo, de piaçaba, que era dura, que você, na verdade, ela funcionava, tanto o estilete como a vassourinha, elas funcionavam como limpando, varrendo da tela a pintura. Era quase que fazer o que eu queria, perder essa textura mais matérica, né? Era uma maneira quase simbólica de usar esse material, porque ele realmente retirava da tela a tinta que eu punha, né? Aí a gente tem alguns trabalhos, também não tem muitos. Você quer perguntar? A minha filha, Juliana Moreira, ela era estudante de arte e fez muito trabalho, estava começando a fazer textos de curadoria e ela gostava muito dessa área mais intelectual da arte. Ela escreveu um texto e depois, tempos depois, onde ela chama esses trabalhos, quando ela faz uma história do meu processo de construção do trabalho, ela chama esses trabalhos de chuva de granizo.
Ela falava as chuvas de granizo que ela via dessa maneira. E eu acho que tem tudo a ver. Bom, dessa série, As Cegas, que eram as cegas mesmo, quando eu falei de teologia, né, eu fiz um projeto e fiz um trabalho, e consegui uma exposição na Maria Antônia, tá, que foi em 2003. Essa exposição da Maria Antônia chamou Teatro das Operações. Preciso contar um pouco a história, porque esse nome é meio diferente. No período que eu estava pensando o que fazer na exposição, que trabalhos realizar, foi na época em que os Estados Unidos invadiram o Iraque. E a gente viu, sentado no nosso sofá, na televisão, o bombardeio de Bagdá. Não sei se lembram disso, né? E naquele momento eu senti como se fosse um filme de Guerra nas Estrelas. A relação de pessoal, emocional, com aquela destruição que estava se acontecendo, porque nem via destruição, porque era noite, a gente via muito mais as bombas que estouravam e tal. A relação era uma relação de distanciamento total daquele horror que acontecia naquele momento. E a Folha de São Paulo, nesse período, ela tinha um quadro que ela apresentava todos os dias, que chamava Teatro das Operações, onde ela dava, como é que fala? As estatísticas de... Não é que você está aqui, diria que você me ajudar, tá? As estatísticas de morte dos soldados americanos, né? E também de invasão das forças americanas no Iraque. Aquilo tudo me causou também estranhamento, porque a gente via uma coisa que estava acontecendo, que era terrível, né? Um acontecimento, uma situação terrível, né? A gente via com um distanciamento através de gráficos, através de estudos na televisão, filmagens na televisão. Quer dizer, essa guerra não nos chega. É como quando as torres de Nova York explodiram, e o que aconteceu? A primeira vez foi aquele impacto emocional incrível, mas ela se repetiu tantas vezes, que hoje ela não tem significado algum para a gente. A gente ainda fica olhando para as outras áreas daquela paisagem e descobrindo outras coisas, né? Enfim, esse era o momento que eu estava quando eu comecei a pensar esse trabalho para Maria Antônia. E aí surgiu a série das ogivas, que são pinturas. O que interessava essa ambiguidade dessa forma ogival, que tem um significado, que eu diria que de uma estrutura, de uma arquitetura gótica, né, de igrejas góticas, e aí um simbolismo em relação a isso, a paz, a harmonia, amor, e ao mesmo tempo ela tem um formato desses artefatos bélicos usados na guerra. Então, essa dubiedade em relação a essa dubiedade em relação a essa forma me interessou muito, e por isso ela quase que norteou toda a exposição. Eu fiz uma série isso aqui é um trabalho só, tá? E são, na verdade, 5 telas, né? Que foram colocadas numa parede, tinham essa impressão meio de palco, de igreja, tá? Porque elas estavam lá numa parede
só elas na parede, e essas em outra parede, que também eram construídas da mesma maneira, e essa que é desfumada. Essa é a tela que o Tadeu escolheu também de doação para o mar, uma delas, né? Nessa tela, quando eu quer dizer, ela estava lá no meu ateliê, esquecida há anos, não sei o quê, então o Tadeu viu, gostou e achou que ela que devia ir. E eu sempre achei que ela fazia parte desse grupo anterior. No entanto, ela é a solitária. Depois eu fui olhar as fotos dela e vi que, na verdade, ela tem um significado muito grande. Inclusive, a Juliana Munaquez, que escreveu o texto, fala, essa tela ela se chama Noite em Bagdá ou Festa de São João, que mostra essa ambiguidade em relação a esse momento. Quer dizer, toda essa exposição queria trazer um pouco essa questão da ambiguidade que a gente estava vivendo em relação aos acontecimentos, à realidade e a maneira como a gente via essa realidade. Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, gente, senão vocês vão encher o saco com a minha voz eterna aqui. Bom, aí, como tudo acontece, a gente sempre vai à frente, numa linha reta e de frente, eu volto para trás. Essa exposição na Marília Razucchi, feita em 2005, é um retorno. Tudo que eu tinha conseguido com a exposição da Maria Antônia, em termos de conceituar um pouco um trabalho, trazê-lo como uma série e ter uma clareza do significado, e não só ficar na relação formal com a tela, né? Eu me perdi aqui na exposição A Todos os Pedaços. Cor aos Pedaços, eu voltei a ter aquele trabalho mais matérico, tá? Usando a vassourinha, tá? A tal vassourinha do banheiro, substituindo o pincel, né? Já existe aí, já se insinua aí alguma coisa de figuração que mais tarde vai ficar muito forte no meu trabalho, né? Mas que tem muito mais essa questão de pensar em termos de cores, formas, gesto, pincelada, que era uma coisa que estava me interessando menos. E, no entanto, sei lá por quê, por cargas d'água, a gente volta para trás e faz coisas que a gente não previa. Bom, tem uns trabalhos bonitos, enfim. Aí, gente, deu a crise, lógico, depois da exposição. Pensar o quê? Sabe? Como faz esse retorno, esses 3 passos para trás e tal. Eu comecei, então, a procurar dentro do que eu gostava, o que me interessava naquele momento, e aí eu me deparei com o trabalho da Mira Schendel, que não tem nada a ver com tudo que a gente está falando até agora. Eu acho que, por que o trabalho da Mira Schendel? Porque eu acho que assim, ela tem uma coisa pontual, ela tem uma coisa de uma leveza, de uma graça, de uma singeleza,
que eu gostaria imensamente de poder, em algum momento, ter o meu trabalho. Lógico que o meu trabalho nunca vai ser o da Mira Schendel, mas essas questões que a Mira Schendel coloca interessavam muito naquele momento. E o texto que eu vi no Ramos, o texto chama A Construção do Vento, que está no livro da Mira Schendel. Nesse texto, bom, o Nuno escreve várias coisas muito bonitas sobre a Mira Schendel, mas tem um pedacinho que me interessou muito, que ele conta como uma historinha que a Mira Schendel contava para ele. A Mira conta que uma noite chuvosa e fria, né, e de ventania, que ela estava em Veneza, ela estava saindo de algum lugar e voltando para o hotel, e essa noite chuvosa, cheia de ventania, né, ela para na frente da Praça São Marcos, né, e uma latinha de Coca-Cola vazia era insuflada pelo vento, e ia e voltava, né, e fazia um ruído incrível, né. Isso maravilhava a Mira, e me maravilhou também, porque na verdade é uma coisa pontual, é de uma simplicidade incrível essa relação entre uma arquitetura, uma paisagem, um espaço eterno, como a Igreja de São Marcos, como aquele local, e a própria, e a latinha de Coca-Cola, um objeto tão atual, tão moderno, tão nosso. Quer dizer, esse contraponto entre as duas coisas era o que mais me interessava. Então, aí eu comecei a pensar como figurar a leveza. Como fazer com que o meu trabalho se tornasse leve, mais suave, que essa textura, que ela se desse de uma maneira mais delicada. Era essa a ideia. Então comecei a fazer esses trabalhos, tá? Esses trabalhos, eles têm eles já são mais leves na textura, mas eles ainda têm um tanto de pincelado, um tanto de gesto, um tanto de tinta, né? Mas eles, de uma certa maneira, se tornam leves por essas linhas, esse desenho que eu comecei a pôr nas telas. Aqui estão alguns desses trabalhos dessa série que eu chamei de simples. Também nesse momento eu comecei a desenhar, e eu fazendo esses desenhos em papel arroz, né, onde eram vários layers, várias camadas de folhas de papel, desenhos que sobrepunham um ao outro, muito nessa busca da leveza, dessa condição de como como figurar essa leveza. E daí, gente, veio esse projeto, que é quase decorrência dos desenhos, que chamam Projeto Bolhas. Aí, a fatura já estava muito mais leve, muito mais rala, e já tinha abandonado as vassourinhas, as estiletes e o diabo 4, voltei ao pincel mesmo, né, pincel de pintura, tá? E saíram esses trabalhos, né, que eram as bolhas.
desses trabalhos decorre a minha exposição. Ainda tem mais. A minha exposição A, que é decorrência mesmo, essa leveza. Eu queria que as coisas pairassem no ar. E diante disso, quer dizer, nada mais claro do que a gente pensar o ar, né? A Juliana Moreira, que escreveu o texto dessa exposição, ela define o ar dessa maneira. É o começo do texto dela. Ela fala: o ar, elemento que atravessa, que nos invade e nos impulsiona, o onipresente e a quase ausência, o invisível, a imensurável presença, instável, amorfo, o que não se prende, nem se escorre, não se quebra, partículas em dança, como pares que se lançam e logo se descartam. Esses trabalhos, eles têm eu descobri o branco na pintura. É o momento onde eu uso do branco como cor, como elemento que pode me dar essa sensação de leveza. E começa aí os trabalhos figurativos. Sobre a figuração, eu vou falar um pouco no final, que eu acho mais legal a gente discutir mais essa questão. Nesse ano de 2010, acontecimentos na minha vida transformaram a minha vida muito. Quer dizer, a relação que eu tinha com o mundo, com as pessoas, com tudo ao meu entorno, se transformou em função desses acontecimentos. E sem que, quer dizer, o fato de a gente vivenciar essas situações na vida, é lógico que acabam transformando o trabalho da gente. Eu acho que esse pequeno texto do Iberê Camargo me dá bem o real momento que eu estava vivendo. Quando a gente sente profundamente a vida, quando se morde o pó da terra e sente a precariedade de tudo e a fugacidade do momento, e se põe em discussão a própria eternidade, e aí já não pode se respeitar os limites, não se pode mais dizer que pertence aos vermelhos, aos amarelos, aos pretos. Eu acho que é a hora da virada. Foi a hora em que realmente eu chutei o balde. Mudei meu trabalho em função mesmo de uma experiência de vida muito difícil para mim, né? E é nesse momento que eu começo a olhar para artistas como Tim Eitel, ou Roper, tá? Que faziam muito sentido para mim como trabalho. O Tim Eitel é um artista, não sei se vocês conhecem, um artista alemão. Ele teve uma exposição sobre pintura alemã no MASP, que faz umas telas pequenininhas, né? E o que é muito interessante do Tim Eitel é que esse sentido, essa questão da solidão, ela se traduz através dessa luminosidade muito ácida, muito dura, né? E sem ser passional, sem ser alegórica, enfim, tem esse caráter, né? Essa singeleza, essa simplicidade e essa frieza no trato. Apesar de tratar de um tema extremamente complicado, que eu acho que o Tim Eitel traz, que é essa coisa da solidão, ele faz isso de uma maneira muito refinada, muito simples.
simples, né? E o Roper, então, nem se fale, né, gente? Essa luz dura do Roper, essa luminosidade dura que incide sobre as coisas e sobre as pessoas, ela se traduz numa solidão, né? Mas que é contida, que não tem nada, é silenciosa. Eu acho que é mais esse dado, né? Nesse momento, acho que foi a série Romaria, foi que iniciou todo esse processo de construção dessas imagens, né? E muito baseada nesse momento que eu vivia e nessa pequena estrofe do Wisnik sobre terra estrangeira. Há um lugar onde está, há um lugar sei que há, um lugar que faltei achar, há um lugar a de vir, só faltou descobrir um lugar e ainda quer ir. Essa estrofe me deu o insight para essa série que eu chamei de Romaria. São aquelas primeiras pinturas do ar foram as minhas primeiras pinturas figurativas, né? Com pessoas e tal, figurando gente. Aí vem essa série. E também essa série Noite, que é da mesma época. As duas foram feitas meio conjuntamente. Que tamanho tem esse trabalho? Eles têm 2 por 1,30, 1,40. Os outros são a minha medida básica é 1,30 por 1,60. 1,30 de altura por 1,60 de largura, ou 1,50, são meio quadrados, né? Esse é o único mais horizontal. Bom, ainda dentro dessa questão, né, eu comecei a preparar outra exposição que eu faria na mesma galeria, né, que é a exposição de 2013, né, 2012, desculpe. Para isso eu reli esse texto que eu guardei e que é um texto do Kotar Tarigari, naquela coluna que ele tem na Folha, né? E que esse texto de 2006 eu guardei, na época achei lindo e tal, mas que nesse momento fazia um sentido muito grande. Então eu vou ler para vocês, As Garrafas de Morandi. Jorge Morandi é um dos maiores pintores do século XX. As naturezas mortas de Morandi são ideais para entender o ensaio de Heidegger, a origem da obra de arte. O filósofo alemão, comentando um quadro de Van Gogh que representa um par de sapatos, descobria a função da obra de arte na sua capacidade de nos revelar a presença dos objetos, além ou aquém do seu uso, que os torna de alguma forma invisíveis. Um exemplo. Depois do enterro do meu pai, fui para a sua casa deserta. No banheiro, ao lado da pia, estava lado a lado um barbeador, uma taça de zinco com fundo de sabão sólido e um pincel dilatado pelo uso. Eram objetos quaisquer invisíveis até então, mas que naquele momento sua presença se tornou avassaladora. A suspensão definitiva do seu uso fazia com que, para mim, eles estivessem presentes no mundo, com uma densidade de história e significação tão insondável quanto a minha dor e a minha lembrança.
para Heidegger, a obra de arte produziria esse mesmo efeito, tornar o mundo invisível pelo uso, presente aos nossos olhos. Desse pensar, né, sobre o que é visível e invisível, do corriqueiro, de um olhar mais para as coisas pequenas, para as coisas do mundo que até então são invisíveis, passam em branco, não estão presentes no nosso dia a dia, é que veio essa exposição que eu fiz, O Mundo Dentro do Nada, que é de 2012. Né? Mas esses são os trabalhos. Esse trabalho foi o segundo trabalho doado para o MAC, tá? Que chama Amigos, né? E talvez seja na exposição o único trabalho que tenha mais personagens do que as outras telas, né? Mas de uma determinada forma eles falam muito sobre essa exposição, O Mundo Dentro do Nada, quer dizer, esses personagens todos voltados para o outro, para que a gente não para nós, mas para outro espaço que não seja o olhar para um outro lugar que não seja o do espectador. O Afonso Luz, ele fala nessa exposição uma coisa que é interessante, ele fala que, e acho que assim, fala também porque a gente discutiu muito isso, que ele fala que as pessoas estão de costas, ou olhando cabisbaixas, ou olhando para o outro lado, porque é uma maneira de encobrir para o espectador a sua ânima, é uma maneira de não personalizar esses indivíduos. É como se eles não fossem indivíduos, mas eles são apenas figuras que compõem, que estão ao lado, estão junto e da mesma maneira tão importantes como o restante do espaço, da Terra. Deu para entender? Eu acho que eu fiz uma confusão. Bom, acabou um pouco essa ideia de... aí encerro, depois eu trago os outros trabalhos que eu estou fazendo agora, porque parece que a gente trabalha assim, né? Fiz várias séries, sentei lá, pensei uma ideia e em seguida eu já realizei, ponto. Parece que as coisas foram assim. Não são assim. A gente faz muita coisa, joga fora, ou atira para muitos lados e até ciscando nesses momentos, na vida, na experiência, até se chegar a uma ideia. E essa ideia, então, se transforma em série. É um pouco assim o meu processo de trabalho. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a figuração, né? A figura humana no meu trabalho de arte. De uma certa maneira, acho que pelo que vocês viram aqui, não sei se deu para notar, mas todo o meu trabalho, desde o início, mesmo quando eles eram mais abstratos, tinha alguma relação com o mundo, tinha algum elemento que se traduzia no mundo, né? Aliás, eu nunca consegui fazer trabalhos que não tivessem alguma referência na realidade, alguma referência do mundo mesmo. Isso, né? Agora, isso não significava que eu me deixava levar pela essa figuração, fizesse um trabalho mais figurativo, uma pintura mais
narrativa, não tinha essa coragem, era tudo meio escamoteado, tá certo? Até que nesse momento de vida eu que chutei o balde e fiz todas essas digressões a respeito da vida e tal, me propus a fazer um outro tipo de trabalho mesmo. Por um longo tempo eu desenhei muito, sempre desenhei muito, figura humana e tal, mas eu nunca me convenci de que o que eu fazia, aquelas figuras que eu fazia, seriam projetos para a tela. Porque eu achava esse processo, esse procedimento do desenhar, da observação, ser traduzido depois na pintura, eu achava um pouco antigo, eu achava um pouco já dado. E também pensava muito em relação como a gente, como hoje a gente vê a realidade, como que eu posso sentar num parque e desenhar como fazia, sei lá, Monet, como fazia Matisse, como, sei lá, mesmo Iberê, tá certo? Como? Tinha sentido fazer isso, não tem sentido na minha vida, esse tipo de atitude, esse tipo de ordenação, de organização para o trabalho, tá certo? Então, me pus a refletir sobre como se dá a experiência de mundo hoje para a gente. Como é que se dá como a gente conhece o mundo, como é que a gente vê esse mundo. E eu percebo, e eu acho que todo mundo, isso não é novidade para ninguém, que a nossa experiência ela é muito permeada pela imagem. Jamais a gente, raríssimas vezes, a gente tem uma experiência real do mundo, da vida, das coisas. Ela sempre está muito permeada pelo que a gente, sei lá, fotografa, pelo que a gente vê na televisão, pelo que a gente pega na internet, enfim. E até eu fiquei pensando, vindo para cá, que assim, por que essas passeatas hoje surpreendem tanto? Porque é uma saída do mundo da internet, das redes sociais, onde a gente fazia, onde eles xingavam, falavam, contestavam, se colocavam, mas era tudo no mundo virtual. Quando ele vem para a rua, quando isso vira real, tá certo? Surpreende, porque o nosso mundo é um mundo virtual. Eu acho que o nosso mundo se dá nessa relação com o mundo virtual. Eu falo muito para os meus alunos, por exemplo, se a gente pensar no caboclo lá no meio do mato, e de manhã cedo ele abre a porta da casa dele, olha para o céu e fala assim, vai chover, né? O que a gente faz? Jamais a gente tem essa relação com o mundo. A gente vai para o clima-tempo e vê o que está acontecendo para poder viver, para poder fazer. Outro exemplo, gente, quem assistiu o jogo de futebol do Brasil Japão, Brasil e Japão, o Neymar, de repente se machucou, saiu do campo e ficou lá trocando a chuteira, sei lá, a meia que estava rasgada, sei lá. Aí a televisão pega uma multidão de pessoas clicando no Neymar, assim, loucamente, com seus celulares, com as suas máquinas fotográficas. O que significa? Ninguém teve a experiência de experimentar, vivenciar a presença do Neymar lá. Não, todo mundo levou para casa a foto daquele momento. E toda a apreciação que você faz não é do momento, você faz uma apreciação da foto do momento, tá certo? Então, todas essas questões que eu estou colocando, que acho que vocês devem saber de 300 formas, era uma coisa que me colocava muito em relação ao meu trabalho. Por isso, todas essas imagens que eu tenho da figura humana, elas são buscadas na internet. O que me interessa é formular uma ideia, é ter
a uma questão. A partir dessa questão, eu vou na internet e escolho a imagem. E quero que a imagem seja absolutamente anônima, absolutamente impessoal, porque é isso que me interessa na realização do trabalho. Não quero que essas figuras sejam personalizadas, e por isso elas não têm rosto. Por isso muitas delas são figuras que estão de lado, ou muitas delas não olham para a gente não descobre a personalidade, a característica dela. Então é isso, mais ou menos é isso que eu queria falar. Finalmente, só finalizando, eu vou mostrar um pouco desses trabalhos que eu estou fazendo agora, que eu fiz depois dessa exposição. Cada um tem uma cara. Esse eu acho que estava na feira. Esse também. Já aparecem umas pessoas diferentes. É esquisito, né? Estranho. Bom, gente, eu quero finalizar com um pequeno trecho do texto do Pedro Meyer Barreto, que eu tomei para mim, e falo um pouco daquelas mordidas que eu falei no início, tá? Pequenas mordidas são escolhas. As escolhas que fazemos não estão apenas restritas ao conjunto de representações históricas ou presentes. Eventualmente podemos ultrapassá-las e provocar mudanças. Elas não constroem uma narrativa e são à medida do nosso possível. É isso, acabou. Legal a gente conversar, porque um monte de coisa. Gostaria imensamente que vocês me revidassem, falassem eu vou só contar por favor. Eu me sentindo que eu estou dominando muito bem. Me recordo muito bem como é que foi, mas talvez você consiga esclarecer melhor. Sobre o seu trabalho, eu vi uma crítica super interessante, né? Onde ele se apoiava e te olhava com os olhos totalmente filosóficos, tentando transpor ali nos seus quadros uma situação extremamente filosófica. E não era uma questão assim muito simples, era uma questão assim de existencial, mas que envolvia umas outras coisas. Eu acho que você vai se recordar desse crítico e desse alguma coisa que tem a ver com delírio, eu não me recordo muito bem. Ele fez uma brilhante análise, e aí eu não sei se você vai se recordar sobre isso. Olha, tem dois textos, tem um texto do Afonso Cruz que fala um pouco dessa coisa de delírio, né? Tem um texto do filho da Juliana Pereira, que ela finaliza com isso. Na verdade, eu acho que esse trabalho meu ajuda muito essa coisa mais poética, essa questão mais, principalmente essa última exposição, né? Que o Não Devo de Nada significou várias possibilidades de se pensar o trabalho, né? Mas, assim, eu não faço muito essa junção, sabe? Eu tenho muito mais, assim, eu sempre vou buscar alguma coisa, na literatura, sabe? Nos outros artigos, sempre alguma coisa está me fazendo sentido. E às vezes eu leio alguma coisa e me faz um sentido, guardo, ela vai ter sentido, na verdade, muito depois, sabe? Mas eu também não consigo fazer uma análise assim. Talvez tenha uma análise complicada, mas você dentro da sua liberdade coloca de uma outra maneira. Mas tem uma complexidade aí por trás.
eu acho difícil, às vezes eu também, por exemplo, o texto do Tadeu, eu levei anos para entender. Uma ideia que estava contida lá e que era eu aquilo, sabe? Mas você nunca se vê naquele momento, sabe? Você se vê antes e depois que você se olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui sou eu mesmo, sabe? Né? Ele tem esse distanciamento para você chegar. Você está vivendo outras vezes. Não vê. Inclusive assim, eu acho que essa fase de figuração, ela é muito recente, ela ainda me emociona, ela me dá um prazer enorme, ela tem questões que eu quero colocar, que eu trabalho muito, né? Pinto demais e tal. Mas não sei até que ponto vai durar amanhã, depois eu também descarto ela, sabe? Assim como eu descartei outras fases. Mas, sabe, eu acho interessante, eu acho que você não descartou nada. É muito engraçado, porque você mostrando essa cronologia e do trabalho né, do passado até hoje, desses 20 anos, dá para ver uma veia, um link, uma coisa, uma continuidade. Eu vejo isso, é a cor, é a textura vai passando a ficar mais fina, mais sutil, mas a cor está lá, e a cor começa, e ela vai ficando mais colorida, depois vai entrando a figuração, mas a figuração também é meio forma, porque ela é de volumes que parecem aquele fundo, e depois esse fundo vai meio saindo e a figuração vai ficando. Então dá para ver um caminho de transformação, mas que você vai vendo um link de uma história para outra. É verdade. É verdade. Tem uma só, né? Vai ser Chegou a se chamar a atenção, assim, aquilo que me chamou a atenção nesse trabalho, é justamente isso, acho que chegou no livro, mas nos últimos, na exposição que você fez, como que parece assim, que você, se a gente pega o discurso, parece que você saiu do abstrato e figurativo, né? Coisa. E eu acho que o teu trabalho mostra que assim, tem um know-how da forma, não só da forma, mas do procedimento da pintura, que é o que me parece ajuda a dar o sabor nessa figuração. Na verdade, a figuração ali está um outro elemento a mais, não sei se é algo que é acrescentado à pintura. Agora, eu acho que existe também um discurso sobre a pintura. Esse quadro que a gente escolheu por Marcos, todos estão olhando para o fundo, né, para aquele lugar que a pintura historicamente está envolvida. Enfim, acho que tem um saber aí da própria que ele aparece de novo sob uma nova maneira, mas ali está funcionando faz tempo. Estou muito gonçado esse pensamento. Mas eu acho que você falasse um pouquinho da paleta de cor, como que se dá essa escolha, assim, porque nos teus quadros mais antigos, né, a cor era mais solta, você tinha mais liberdade de botar um amarelo, vermelho, e agora tem uma coisa de pensar esses degradês, assim, então eu queria saber como, na tua cabeça, como que você resolve isso. Não, eu acho que assim, a ideia um pouco é estar mais contida na cor, sabe? Trazer antes, nos primeiros trabalhos, quer dizer, eu trabalhei muito com cores primárias, vermelho, amarelo, azul e tal, que eles iam se misturando e tinha uma soltura porque era um procedimento de como do fazer, né? Aqui não, as figuras são rigorosamente definidas nesses últimos trabalhos e a cor, ela funciona muito como ela na verdade ela não é muito pensada, viu, Germana? Ela é muito mais assim, ela tem que trazer um pouco o clima do quadro, sabe? Ela tem que traduzir um pouco o clima do quadro, sabe?
Então, eu tenho usado assim muito verde, muito roxo, muito cinza, sabe? Pouquíssimos amarelos, pouquíssimos vermelhos, às vezes o vermelho pontua algum pedacinho da terra. Mais frio. Mais frio, porque eu quero que isso seja frio, porque também, cara, não tem sentido, eu acho, assim, é perigoso, você anda num fio de navalha quando você faz figuração nesse momento, sabe, você figura, quando você traz a figura humana, eu acho que você anda no fio da navalha. Se você não tiver um pouco de contenção, sabe, na construção desse trabalho, ele tende a ficar uma alegoria, virar sabe, não sei. Então a sensação é de que eu tenho que trazer, cada vez eles estão ficando mais frios, né? Cada vez eles estão mais se aproximando dos cinzas, dos verdes e mais rebaixados. Se pudesse falar um pouco de como você chegou nessa figuração do anonimato, porque assim, a parte material da pintura para mim ficou bem clara, como ela descreveu e aí eu falei as migrações que foram acontecendo e que realmente tem uma linha clara de como foi mudando. Mas da figuração, por exemplo, teve aquela sociedade anterior que era das ogivas e que remetia à guerra do Iraque, que é figurativa e tem, de certa forma, uma procuração de imagens que são pasteurizadas pela mídia e tal, que é um pouco parecido com o que acontece nessas imagens que você pega na internet. Mas eu não sei se eu pudesse falar um pouco como você chegou nessas figuras, como é que é? Olha, na verdade, assim, a figura humana, você falou da figura humana, então, a figura humana, eu só me dei o direito de pintar uma figura humana no final de 2013, não, 2010, né? Para mim era uma ousadia fazer isso, sabe? Eu gostava muito de desenhar e tal, mas era uma ousadia porque eu não sabia como fazer isso, ou como me recorrer. Que tipo de figura humana eu poria na tela? É um pouco isso, né? Então, essa reflexão que eu falei para vocês, de como o mundo é permeado pelas imagens, e como a imagem é muito mais, pela imagem que a gente faz a interpretação do mundo, né? Isso foi muito importante para mim, porque a partir dessa questão da imagem, de como a imagem chega e o que é imagem, como a imagem é que eu quis trazer a figuração. E nessa figuração tem toda assim uma questão delas estarem de costa para não serem reconhecíveis, para não terem personalidade, para serem anônimas, para serem figuras que sejam figuras exemplares de qualquer coisa, tá? Para elas estarem dentro de um contexto, tá? E ter uma frieza em relação ao tratamento desse contexto, tá? Que de uma certa maneira eu tento trazer isso como o Roper faz, essa coisa da solidão, né? É uma maneira de eu estar examinando a solidão nesses trabalhos, né? Mas eu não faço terapia desses trabalhos, tá, gente? Isso que é importante dizer, porque não dá para você fazer terapia, porque o que acontece? Você tem que pensar na ideia, você tem que discutir a tinta, como é que você vai pôr lá, e captar a imagem, quer dizer, tudo isso não dá para fazer terapia, acabou aí, já as questões emocionais. Mas elas vêm, lógico, pela minha vida, então elas estão ali. Então, o que estão essas imagens? São essa... eu fui lá, peguei, sabe, o primeiro quadro que eu fiz, eu fui lá e falei assim, quero fazer, ponto, acabou. Mas eu já tinha um pouco esse pensamento, tanto que as primeiras também estão de costa e continuam, acho que a primeira que eu faço de frente, a figura de frente, é esse último trabalho que eu fiz. Mas assim mesmo é tudo ainda estudo, pesquisa, cada quadro chuta para um lado e tal, sabe? Não sei se ficou claro, eu falei um monte de coisa. Eu acho que tem um pouco a ver com a identidade sua de artista, né? Como é que você vai representar um ser humano? A hora que você escolhe, eu quero trabalhar dessa forma, né?
A gente olha, eu nunca tinha visto um homem de eu percebi, o que ela percebeu também é você trabalhar com as cores, jogadas, despreocupada, ele vai fazendo, vai acrescentando, você coloca algumas coisas que parecem que formam o corpo, né? Basta. E a hora que você introduziu um elemento humano, achei lindo, porque você trouxe lá de trás toda a leveza da sua pincelada, as cores, que se casam assim com uma harmonia, que olha para nós faz uma delícia, né? Assim, gostoso, né? Eu acho assim, eu acho que quando você está fazendo uma produção, você deve sentir um prazer imenso. Você não dá, é verdade. É um prazer. Você transporta isso para o quadro, né? Você domina essa ideia que você criou. Você há quantos anos desenho? Você domina ela, né? Tanto é que você falar da tua dificuldade, você pegou assim. Eu acho que é uma bela tirada isso da gente criar personagem, que é o seu personagem que vai entrar nos seus quadros, né? E vai criar a sua identidade figurativa dentro do teu universo que devia ser todo abstrato, né? Eu gostei muito, achei muito mas é difícil, não é fácil, né? A gente sofre, soa, joga fora, desfaz. O que eu tenho tentado, eu acho que quando eu falo de figurar, às vezes esqueci de falar uma coisa, que era assim, de você ter a facilidade, ou não é facilidade, é aparente facilidade, deixar com que o espectador, ao apreciar o seu trabalho, ache uma facilidade, que aquilo foi feito, sabe? Com o pé nas costas, sabe? Quer dizer, isso eu não cheguei, né, gente? Mas eu quero, é o que eu desejo, né, no meu trabalho. Tá. Mas você, assim, no subtexto aí, não sei se eu percebi direito, uma coisa que me chamou a atenção, parece que até um determinado momento, queria que você me confirmasse que isso é verdade, que até um determinado momento da sua trajetória, era como se fosse impossível pensar no figurado. Isso a partir de algum preconceito seu ou do ambiente da pintura brasileira no momento? Eu acho que das duas coisas. Eu acho que eu tinha esse preconceito por causa do ambiente e, tá? Eu acho que sim. Isso existe. Eu acho que assim, essa dificuldade, quer dizer, eu lembro assim, que, sei lá, no começo da minha pintura, né, ela, também depois, quer dizer, a abstração era o que existia, gente, não fala em figuração, porque é de Cavalcante, sabe? Associação. É uma associação até ruim, porque eu não acho de Cavalcante ruim, mas eu acho que nesse momento tinha aquela coisa de uma pintura modernista, né, tradicional. Acho que o Berê passava assim reto por esse pessoal, mas assim, até no trabalho de Berê, ver essa figuração que é maravilhosa, né, dos ciclistas, e dos ciclistas eu acho mais maravilhosa, eu acho linda mesmo. Eu não conseguia ver, quer dizer, eu via, mas eu falava assim, não, imagina. Ele colocou um problema para a arte brasileira. Ele colocou um problema para a arte brasileira, exatamente. Mas ele trouxe a figuração? Porque ele era extremamente respeitado, né? Nossa. Assim, ele era talvez um ponto alto atingido pela pintura, um pouco do outro, todos não figurativos. E aí, você traz a figuração. Aí ele deu crédito para a figuração. Mas como vocês tratam os carretéis? Não, mas o carretel era como se fosse uma superação, né? Depois ele se supera, está caminhando para a abstração. Seria isso, o carretel seria uma passagem. E aí você reflete. Eu gosto dos ogivas também, eu acho muito figurativo. Você mostrou os mapas? Eu desculpa, eu cheguei atrasada. Mostrei. Então, eu acho. Eu acho que
meu trabalho é figurativo. humana, tudo bem, agora Eu acho que os livros, eu os mapas, já nunca estava figurando. já estava figurando, mas o que eu não tinha era esse peito de colocar a figura humana no trabalho, né? Então era muito mais esse sentido. Tá? E também eu queria te perguntar sobre aquele quadro que me traz uma estranheza, o quadro do aquário. Uma estranheza não em relação ao quadro, mas em relação a você. Eu acho que ele é um peixe fora d'água nesse. Inclusive assim, eu quis mostrar porque eles são esses últimos trabalhos. As freiras saindo do mar, Não sei se é um aquário. é um aquário, uma mulher, uma moça atrás do aquário, quer dizer, ela não Mas sei de se novo, ela tá eu queria ver Porque ele tem um fator que não tem a ver com nada. Esses trabalhos são os últimos. Esses têm uma coerência. Ele na verdade Choca. ele choca mesmo, está aqui para isso. Então, na verdade, o que mostra esses trabalhos? Que assim, eu estou atirando, eu estava pensando em água, sabe? Estou pensando muito em água, mas eu ainda não consegui uma solução para água, sabe? Então, esse trabalho foi um pouco dessa coisa da transparência da água e tal, e um pouco de trazer, de camuflar a figura humana de uma maneira diferente que eu estou fazendo agora. Então, isso aqui é um caminho. Está lá, Pronto. ele estava na SPA. Mas é uma coisa que eu não sei ainda se eu vou dar continuidade. Ele parou por aí volta, fazer as outras figuras. Quer dizer, é um momento que eu estou assim de ciscar mesmo. Por isso que muito dos trabalhos que eu tenho, eu não mostrei aqui, parece que. Por isso que Bela, minha linha não é tão. Sabe? A história que você contou, a gente Eu fiz didaticamente para vocês perceberem. E tem esse tempo, essa trajetória, mas assim, tem no meio disso coisa que você joga fora, sabe? Meu Deus, como? Sabe? E no meio disso também tem os achados, né? Que você, de repente, opa, é aqui que está, né? E por isso tem que trabalhar. Entendi, né? Tá bom, gente? Ótimo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Bom, eu queria agradecer a Débora, agradecer a vocês, muito obrigado. A gente tem ainda meia hora, se alguém quiser subir para ver alguma exposição ou oitavo andar. É o oitavo andar. Eu subi esse elevador, mas não é desse. Esse elevador aqui, o outro está vazio. Não, esse o oitavo andar está vazio. Não, é o sétimo andar, é o oitavo. Esse oitavo É só o terrado. Mas ela falou, vai pro oitavo, depois do sétimo andar. O sétimo e o sexto. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigado. Agora, semana que vem, no mesmo horário, a Edith Verdic estará aqui com o trabalho. Edith Verdic. Aí vamos pegar, será que eu consigo esse? Claro, está ali embaixo.